meu nome é Mia, tenho 36 anos e atualmente sou CEO de uma empresa de software de sucesso. A mansão à beira-mar que acabei de comprar na Califórnia é um testemunho da minha década de trabalho incansável. 10 anos atrás, meu irmão Jason me excluiu da vida dele, me chamando de lixo. Ontem, ele e sua esposa Sofia apareceram no meu portão, malas na mão, anunciando que estavam se mudando. Eu apenas sorri e apertei o botão para trancar o portão. Antes de compartilhar minha jornada, conte-me de onde você está assistindo e curta se você já foi traído pela família. Cresci em um bairro suburbano de classe média nos arredores de Chicago. Nossa casa não era nada chique, apenas uma modesta casa de 3 quartos com um pequeno quintal, onde Jason e eu passávamos incontáveis dias de verão brincando de pega-pega e construindo fortes improvisados. Jason era 4 anos mais velho que eu e, desde as minhas primeiras lembranças, ele era meu herói. Ele tinha um sorriso confiante e um jeito de me fazer sentir segura, mesmo quando nossos pais brigavam no outro cômodo. Jason sempre cuidava de mim. Quando eu sofria bullying na 3ª série por uma garota chamada Vanessa, que vivia roubando meu lanche, Jason, então na 7ª série, esperou comigo depois da aula e disse firmemente para ela parar. Ele não ameaçava nem intimidava. Ele simplesmente tinha uma autoridade natural que fazia as pessoas ouvirem. Esse era meu irmão, protetor, mas nunca cruel. Nossos pais, David e Marie, trabalhavam duro para nos sustentar. Papai era contador em uma empresa local, e mamãe dava aulas para o 2º ano do ensino fundamental na escola que ficava a poucos quarteirões da nossa casa. Eles eram boas pessoas que nos amavam, mas discutiam com frequência sobre dinheiro e as longas horas de trabalho do meu pai. Apesar da tensão, nossa casa era repleta de amor, e os jantares em família eram obrigatórios todas as noites. Lembro-me do Jason me ensinando a andar de bicicleta quando eu tinha 6 anos. Ele correu ao meu lado por horas, segurando o encosto do banco até eu finalmente pegar o jeito. Quando consegui chegar até o fim da rua sem cair, o orgulho nos olhos dele me fez sentir como se tivesse conquistado o mundo. Esse é o irmão que eu conheci quando criança, paciente e gentil. Nosso mundo desabou quando eu tinha 16 anos e Jason, 20. Nossos pais estavam voltando para casa depois do jantar de aniversário de casamento quando um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu no carro deles em alta velocidade. Eles morreram instantaneamente. Ainda me lembro dos policiais parados na nossa porta, com os rostos solenes, enquanto davam a notícia que mudaria nossas vidas para sempre. Na época, Jason frequentava a faculdade comunitária local, estudando administração e com planos de se transferir para uma universidade de 4 anos. Após a morte dos nossos pais, ele largou os estudos imediatamente para trabalhar em tempo integral. Conseguiu um emprego como assistente de gerente em uma loja de varejo, trabalhando longas horas para manter um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. O dinheiro do seguro de vida ajudou, mas não foi suficiente para nos sustentar a longo prazo. Da noite para o dia, meu irmão se tornou meu guardião, meu pai e minha tábua de salvação. Eu vi envelhecer anos naqueles primeiros meses, o sorriso despreocupado substituído por rugas de preocupação que pareciam permanentemente gravadas em sua testa. Ele nunca reclamou, mas eu vi o sacrifício que ele estava fazendo, os sonhos que ele estava adiando por mim. Eu me esforçava ao máximo para não ser um fardo. Mantive minhas notas altas, assumi tarefas domésticas e consegui um emprego de meio período em um café local nos fins de semana para ajudar com as despesas. Queria que Jason soubesse que seu sacrifício não foi em vão, que eu valia a pena. Cada conquista minha era dedicada a ele, uma pequena forma de agradecer por ter desistido da juventude por mim. Quando eu tinha 19 anos e estava no meu primeiro ano na universidade estadual, estudando com uma bolsa parcial, Jason conheceu Sofia. Ela entrou na loja de eletrônicos onde ele havia sido promovido a gerente, procurando um novo laptop. Segundo Jason, foi amor à primeira vista. Em poucas semanas, eles se tornaram inseparáveis. Sofia era linda, com longos cabelos escuros e uma risada contagiante. Ela trabalhava como higienista dental e parecia trazer luz de volta à vida de Jason. Só por isso eu já era grata. Nas primeiras vezes que nos encontramos, ela foi calorosa e amigável, perguntando sobre meus estudos e parecendo genuinamente interessada em me conhecer. Mas, à medida que o relacionamento deles progredia, comecei a notar mudanças sutis. Sofia fazia pequenos comentários sobre o quanto Jason fazia por mim, enquadrando-os como elogios, mas com um tom que me incomodava.
É tão incrível como Jason sacrificou tudo por você, ela dizia, com um sorriso que mal chegava aos olhos. Não são muitos irmãos que fariam isso. No começo, eu desconsiderava isso, achando que ela estava elogiando Jason, mas com o tempo, esses comentários se tornaram mais frequentes e menos sutis. Quando Jason e eu relembrávamos da nossa infância ou contávamos piadas internas, Sofia ficava quieta, sua linguagem corporal se fechava até que Jason percebesse e mudasse de assunto. Eu me esforçava mais para me conectar com ela, convidando-a para um café, perguntando sobre seus interesses e até me oferecendo para ajudar a planejar encontros surpresa para ela e Jason. Às vezes, ela aceitava minhas propostas com genuíno carinho, e eu achava que estávamos progredindo. Outras vezes, ela recusava com uma desculpa esfarrapada, me deixando confusa sobre onde eu me encaixava com ela. Jason estava tão visivelmente apaixonado que não parecia notar a tensão, ou, se notava, preferia ignorá-la, talvez esperando que se resolvesse com o tempo. Eu não queria causar problemas no relacionamento dele, então guardei minhas preocupações para mim, passando cada vez menos tempo no apartamento deles e criando espaço para que o relacionamento deles florescesse. Eu dizia a mim mesma que era natural, que Jason merecia construir a própria vida depois de anos colocando a minha em primeiro lugar. Mas, no fundo, eu sentia falta do meu irmão e da proximidade que um dia compartilhamos. Não percebi então o quanto nos distanciaríamos em breve. Jason pediu Sofia em casamento depois de um ano de namoro. Ele me ligou, com a voz cheia de entusiasmo, para contar a novidade. Fiquei muito feliz por ele, acreditando que ele merecia toda a alegria do mundo depois de tudo que havia sacrificado por mim. A festa de noivado foi em um restaurante chique no centro da cidade, com a grande família de Sofia dominando a lista de convidados. Sentei-me à mesa com primos distantes dela, que mal me notaram. O casamento aconteceu 6 meses depois, um evento sofisticado em um clube de campo que eu sabia que devia ter custado uma pequena fortuna. Mais tarde, descobri que os pais de Sofia haviam pago a maior parte, algo que pareceu aliviar e envergonhar Jason ao mesmo tempo. Eu era madrinha, não madrinha de casamento, como eu secretamente esperava. Essa posição foi para a irmã de Sofia, Olivia, que deixou claro que me via como uma figura secundária na festa de casamento. Durante toda a cerimônia e a recepção, forcei um sorriso, determinada a não deixar nada estragar o dia especial de Jason. Mas não conseguia me livrar da sensação de ser uma estranha observando de perto, vendo meu irmão começar um novo capítulo que parecia ter cada vez menos espaço para mim. Após o casamento, Jason e Sofia se mudaram para uma casa pequena, mas agradável, em um bairro em desenvolvimento. Visitei-a uma vez para um jantar de inauguração que foi formal e formal, nada parecido com as reuniões confortáveis que Jason e eu costumávamos ter. Sofia havia decorado cada centímetro da casa, sem nenhum vestígio das recordações ou fotos da nossa infância que Jason havia exibido anteriormente. Nessa época, comecei a desenvolver uma paixão por programação de computadores. Comecei em uma aula introdutória que fiz para cumprir um requisito de educação geral, mas rapidamente me vi cativado pela lógica e criatividade envolvidas na programação. Troquei minha especialização de administração para a ciência da computação, passando horas no laboratório de informática, trabalhando em projetos que iam além do que era exigido para minhas aulas. Foi no clube de programação da universidade que conheci Emma, uma aluna brilhante e franca que se tornou minha melhor amiga. Ao contrário de muitas pessoas na minha vida, Emma não tinha ideias preconcebidas sobre mim ou meu relacionamento com Jason. Ela me aceitou exatamente como eu era, me incentivando a desenvolver minhas habilidades e a acreditar em mim. No meu segundo ano, comecei a sentir fadiga incomum e dores de cabeça persistentes. A princípio, atribuí isso ao estresse e à falta de sono por conciliar as aulas com meu trabalho de meio período. Mas quando os sintomas pioraram, Emma insistiu que eu consultasse um médico. Depois de vários exames, recebi o diagnóstico: eu tinha uma doença renal rara que exigiria tratamento contínuo e, possivelmente, um transplante no futuro. A notícia foi devastadora. Além do medo pela minha saúde, havia a preocupação prática de como eu pagaria o tratamento. Meu plano de saúde estudantil cobria alguns custos, mas deixava lacunas significativas. Aceitei trabalho adicional dando aulas particulares para calouros e fazendo turnos extras no refeitório, me esforçando ao máximo enquanto tentava manter minhas notas. Não contei imediatamente ao Jason sobre o meu diagnóstico. Ele e Sofia tinham acabado de anunciar que estavam economizando para comprar uma casa maior, e eu sabia que ele adiaria a ideia se soubesse das minhas contas médicas.
Depois de tudo que ele já havia desistido por mim, eu não suportava mais ser um fardo. Então, guardei tudo para mim, controlando minha agenda de medicamentos e consultas médicas entre as aulas e o trabalho. Os tratamentos me deixavam exausta. Havia dias em que eu mal conseguia me arrastar para fora da cama, em que a ideia de encarar mais uma palestra ou turno de trabalho parecia impossível. Nesses dias, Emma me trazia bilhetes de aulas que eu havia perdido e, às vezes, sopa ou pão caseiro com as receitas da avó dela. Minha condição piorou no meio do semestre, e acabei internado por 3 dias após desmaiar no laboratório de informática. A administração da universidade foi compreensiva, permitindo que eu tirasse notas incompletas e terminasse meus estudos durante o verão, mas a internação hospitalar acrescentou milhares à minha já crescente dívida médica. Foi Emma quem finalmente me convenceu a ligar para Jason. Ele é seu irmão, argumentou ela. Ele iria querer saber. O telefonema foi breve e desconfortável. Jason pareceu chocado, depois irritado por eu ter escondido minha doença dele. Ele prometeu me visitar no dia seguinte. Quando ele chegou ao meu dormitório, Sofia estava com ele. Ela estava um pouco atrás dele, com uma expressão indecifrável enquanto ele me abraçava e exigia saber todos os detalhes que eu vinha escondendo. Expliquei tudo, minimizando a gravidade e o estresse financeiro o máximo possível. Por que você não me contou antes? Perguntou Jason, com a mágoa evidente na voz. Você tem sua própria vida agora, eu disse. Você já fez o suficiente por mim. A conversa foi interrompida quando meu telefone tocou com uma ligação do consultório médico. Enquanto eu conversava com a enfermeira sobre ajustar minha medicação, notei Sofia sussurrando algo para Jason, com os olhos semicerrados em minha direção. Depois que desliguei, a atmosfera na sala mudou sutilmente. Então, quanto está custando tudo isso? Perguntou Sofia sem rodeios. Antes que eu pudesse responder, Emma chegou com meus livros didáticos da biblioteca. Ela se apresentou alegremente, mas seu sorriso desapareceu ao sentir a tensão. Durante o resto da visita, Sofia pouco disse, enquanto Jason parecia dividido entre a preocupação comigo e a consciência do desconforto da esposa. Nas semanas seguintes, rumores começaram a chegar até mim por meio de conhecidos em comum. Sofia dizia às pessoas que eu estava exagerando minha condição para obter atenção e apoio financeiro. Segundo ela, eu estava explorando a culpa e o senso de responsabilidade de Jason, manipulando-o, exatamente como supostamente fazia desde a morte de nossos pais. As acusações doíam mais do que a dor física da minha condição. Eu havia passado anos tentando não ser um fardo, trabalhando em vários empregos enquanto mantinha uma carga horária completa, ficando em dormitórios apertados em vez de pedir para morar com eles. Ser retratada como uma sanguessuga manipuladora era ao mesmo tempo enfurecedora e de partir o coração. Emma me incentivou a confrontá-los, para esclarecer as coisas antes que a situação piorasse ainda mais. Mas hesitei, preocupada que forçar a situação só agravaria o abismo entre mim e Jason. Em vez disso, optei por me concentrar na minha saúde e nos estudos, na esperança de que os boatos acabassem desaparecendo. Foi uma decisão da qual me arrependeria. À medida que minha saúde se estabilizava com um novo regime de tratamento, voltei aos estudos com determinação renovada. Os projetos de programação, que antes eram um hobby apaixonado, tornaram-se minha tábua de salvação, uma maneira de provar meu valor, não apenas para os outros, mas para mim mesmo. Passei incontáveis horas no laboratório de informática, desenvolvendo aplicativos e aprimorando minhas habilidades. A universidade anunciou uma competição de programação com uma pequena bolsa de estudos como prêmio. Sem avisar ninguém, inscrevi-me com um aplicativo que vinha desenvolvendo desde o meu diagnóstico, um sistema de monitoramento de saúde para pacientes com doenças crônicas. O aplicativo permitia que os usuários monitorassem sintomas, eficácia de medicamentos e padrões de saúde, gerando relatórios que poderiam ser compartilhados com profissionais de saúde. Para minha surpresa e alegria, ganhei o primeiro lugar. A bolsa não era grande, apenas $5.000, mas cobriu uma parte significativa das minhas despesas médicas do semestre. Mais importante ainda, o reconhecimento validou minhas habilidades e a direção que eu havia escolhido para minha educação. Pela primeira vez desde o meu diagnóstico, senti um otimismo genuíno em relação ao meu futuro. O aniversário de 26 anos do Jason estava se aproximando e, apesar do nosso relacionamento cada vez mais tenso, eu queria fazer algo especial para ele.
Ao longo de 3 meses, economizei cada centavo que sobrava dos meus trabalhos como tutora e em cafeterias, acumulando o suficiente para comprar para ele um relógio que ele admirara na vitrine de uma loja de departamentos. Não era uma marca de luxo, mas era elegante e profissional, o tipo de acessório que combinaria perfeitamente com o cargo de gerência para o qual ele havia sido promovido recentemente. Embrulhei o presente com cuidado e fui até a casa de Jason e Sofia para o jantar de aniversário que eles estavam organizando. A nova casa deles era maior que a primeira, com uma sala de jantar espaçosa onde cerca de uma dúzia de convidados, a maioria amigos e familiares de Sofia, estavam reunidos. Jason pareceu genuinamente feliz em me ver, me puxando para um abraço caloroso que me transportou momentaneamente de volta a tempos mais simples. A noite transcorreu de forma bastante agradável, com conversas educadas durante uma refeição que Sofia claramente se esforçara bastante para preparar. Sentei-me em silêncio, contribuindo para as discussões quando abordado diretamente, mas, de resto, observando a dinâmica daquele mundo que se formara na vida do meu irmão, um mundo onde eu era claramente um visitante ocasional, em vez de uma figura central. Depois do jantar, quando Jason começou a abrir os presentes, senti uma ansiedade nervosa. Quando ele desembrulhou meu presente, seu rosto se iluminou de surpresa e prazer. Mia, isso é incrível, disse ele, colocando o relógio no pulso imediatamente. Você não deveria ter gastado tanto. Sorri, aliviada e feliz por meu presente ter sido um sucesso. Você merece, disse eu simplesmente. O momento de aconchego foi quebrado segundos depois, quando a voz de Sofia cortou o ambiente. Falando em itens caros, disse ela, com um tom casual, mas o olhar duro, alguém viu meus brincos de safira? Aqueles que minha avó me deu? Não consigo encontrá-los em lugar nenhum. A pergunta parecia inocente, mas algo no jeito como ela me olhou diretamente enquanto a fazia me arrepiou. A conversa continuou ao nosso redor, com vários convidados sugerindo lugares onde ela poderia tê-los deixado. O estranho é, continuou Sofia, agora mais alto, garantindo que todos pudessem ouvir, eles estavam na minha caixa de joias na semana passada, e a única pessoa que esteve no nosso quarto desde então foi a Mia, quando ela usou nosso banheiro mais cedo. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, e senti meu rosto corar de humilhação e choque. Do que você está falando? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Sofia manteve uma expressão de preocupação e arrependimento, como se odiasse tocar no assunto, mas sentisse que não tinha escolha. Não estou te acusando de nada, Mia. Estou apenas constatando fatos. Os brincos estavam lá, você estava no nosso quarto, e agora eles sumiram. Jason olhou para nós, com confusão e desconforto evidentes no rosto. Sofia, tenho certeza de que há outra explicação. Mia nunca. Nunca o quê, Jason? Sofia interrompeu. Pegar algo que não lhe pertence? Como se ela estivesse roubando seu sustento, seu tempo, seu dinheiro há anos? Admita, ela está te usando desde que seus pais morreram. A acusação pairava no ar como gás venenoso. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar com clareza devido ao rugido nos meus ouvidos. Os convidados se remexeram, desconfortáveis, alguns desviando o olhar, outros observando com um interesse mal disfarçado o drama que se desenrolava. Eu não tomei nada, finalmente consegui dizer, com a voz mais firme agora, alimentada pela injustiça da acusação. Usei seu banheiro e desci direto. Nunca cheguei perto das suas joias. Sofia riu, um som totalmente desprovido de humor acerto. Assim como você nunca exagerou sua suposta condição para conseguir a simpatia e o dinheiro do Jason. Alguns de nós enxergam você, Mia. Você é um lixo, usando seu próprio irmão como um caixa eletrônico sem contribuir em nada para esta família. Olhei para Jason, esperando, torcendo, que ele me defendesse. Em vez disso, ele ficou paralisado, com uma expressão indecifrável. O silêncio se estendeu entre nós, ficando mais pesado a cada segundo. Quando ele finalmente falou, suas palavras não eram o que eu precisava desesperadamente ouvir. Mia, você pegou os brincos? Perguntou ele, com a voz baixa e séria. O simples fato de ele ter que perguntar quebrou algo dentro de mim. Não, Jason. Eu jamais roubaria de você ou de qualquer outra pessoa. Como pôde pensar isso? Então por que sumiram? Perguntou Sofia. Eram valiosos, uma herança de família.
Não sei, respondi, com lágrimas nos olhos, apesar do meu esforço para manter a compostura. Mas eu não os peguei. Chega, disse Jason de repente, com a voz áspera. Virou-se para Sofia. Tem certeza absoluta de que estavam no seu porta-joias? Será que você os usou recentemente e esqueceu? Por um breve momento, senti uma onda de alívio por ele estar questionando a história de Sofia, mas então ela pegou o celular, mostrando algo na tela. Aqui, disse ela, uma foto de 3 dias atrás. Estou usando no jantar da Olivia. E aqui está uma mensagem para minha irmã de ontem de manhã, dizendo que eu planejava usá-los hoje à noite, mas precisava encontrar a roupa certa. Estavam na minha caixa de joias, Jason. O rosto de Jason endureceu. Ele se virou para mim, e o olhar em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes, uma frieza que me fez recuar. Mia, se você pegou, é só dizer. Podemos resolver isso em particular. Eu não peguei nada, insisti, com a voz embargada pela frustração e mágoa. Por que eu roubaria de você depois de tudo que você fez por mim? Por que eu arriscaria nosso relacionamento por um par de brincos? Que relacionamento? Sofia interrompeu. Aquele em que você liga sempre que precisa de dinheiro? Aquele em que você faz o Jason se sentir culpado por ter a própria vida? Esse relacionamento? A discussão se intensificou rapidamente. Os convidados começaram a se desculpar desajeitadamente, saindo pela porta da frente enquanto nossas vozes ficavam mais altas. Em meio às lágrimas, tentei repetidamente me defender, fazer Jason se lembrar de todos os anos de confiança entre nós. Mas a cada negação, Sofia se tornava mais insistente, suas acusações mais cruéis. Você não passa de um parasita, sibilou ela. Jason abriu mão de tudo por você, e como você o retribui? Roubando da esposa dele? Você é um lixo, Mia. Um lixo total. Algo em Jason se rompeu naquele momento. Ele bateu o punho na parede ao meu lado, e o som me fez pular de medo. Seu rosto estava contorcido por uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Saia daqui, disse ele, com a voz trêmula de emoção. Saia da nossa casa agora mesmo. Não aguento mais isso. Chega. Jason, por favor, implorei, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Sou sua irmã. Eu jamais roubaria de você. Eu disse, sai daqui, ele gritou. Não quero mais te ver. Já fiz o suficiente por você. Acabou. Atordoada e trêmula, peguei minha bolsa e as chaves do carro. Enquanto me dirigia para a porta, olhei para meu irmão uma última vez, na esperança de ver algum sinal da pessoa que me ensinara a andar de bicicleta, que me segurara enquanto chorávamos no funeral dos nossos pais. Mas o homem que me encarava era um estranho, com olhos frios e distantes. Não me ligue, disse ele. Não entre em contato comigo. Terminamos. Saí noite adentro, entrei no carro e, de alguma forma, consegui dirigir em meio a um turbilhão de lágrimas. 10 anos de apoio e amor inabaláveis tinham acabado de ser cortados em um instante por causa de uma mentira que eu não conseguia refutar. O peso daquela traição parecia que me esmagaria por completo. Os dias que se seguiram à festa de aniversário do Jason passaram em uma névoa de descrença e dor. Voltei para o meu quarto apertado, mas o espaço parecia sufocante com o peso do que havia acontecido. Emma, sentindo que algo estava terrivelmente errado, apareceu na minha porta com café e sentou-se pacientemente enquanto eu contava toda a noite horrível em meio a soluços entrecortados. Você pode ficar comigo, ela ofereceu sem hesitar. Minha colega de quarto se mudou no mês passado, e ainda não encontrei uma substituta. O apartamento é pequeno, mas tem espaço para nós duas. Protestei fracamente, sem querer me intrometer, mas Emma insistiu. 2 dias depois, mudei meus escassos pertences para seu modesto apartamento de 2 quartos perto do campus. O segundo quarto era pouco maior que um armário, com espaço suficiente apenas para uma cama de solteiro e uma pequena escrivaninha, mas foi um santuário quando eu mais precisei. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu acordava todas as manhãs com uma momentânea sensação de normalidade antes que a realidade do que tinha acontecido voltasse à tona. Tentei ligar para o Jason várias vezes, deixando mensagens de voz implorando por uma chance para conversarmos. Nenhuma ligação foi atendida e, por fim, descobri que ele havia bloqueado meu número completamente.
Cheguei a ir até a casa dele uma vez, desesperado por uma conversa cara a cara, mas ninguém atendeu a porta, apesar dos carros na entrada. Quando me virei para sair, vislumbrei Sofia me observando de uma janela do andar de cima, com uma expressão indecifrável antes de deixar a cortina cair de volta no lugar. A depressão se abateu sobre mim como um cobertor pesado. Eu lutava para assistir às aulas, terminar as tarefas e manter as bolsas de estudo que me mantinham na faculdade. A ideia de perder meus estudos, além de perder minha única família, era aterrorizante o suficiente para me forçar a seguir em frente, mas meu coração não estava nisso. Emma se tornou minha tábua de salvação durante aqueles dias sombrios. Ela me acordava com delicadeza, mas com firmeza, quando eu dormia demais, me trazia comida quando eu me esquecia de comer e ficava comigo nas noites em que dormir parecia impossível. Sem seu apoio inabalável, eu poderia ter desistido completamente. Você não pode deixá-los vencer, ela me dizia com firmeza quando eu estava no meu pior momento. Você não pode deixá-los definir quem você é ou seu valor. Lenta e dolorosamente, comecei a reconstruir minha vida em torno do vazio que a ausência do meu irmão havia deixado. Dediquei-me aos estudos com determinação renovada, canalizando minha mágoa e raiva em energia produtiva. Se Jason acreditasse que eu não passava de um fardo, um parasita, eu provaria que ele estava errado, tornando-me totalmente autossuficiente. Adotei mais horas de tutoria e comecei a trabalhar como freelancer em projetos de programação, trabalhando em sites para empresas locais para complementar minha renda. Cada dólar extra era usado para cobrir minhas despesas médicas e para construir um pequeno fundo de emergência. Vivia com moderação, eliminando despesas desnecessárias e aprendendo a aproveitar ao máximo os recursos limitados. Minha condição de saúde exigia monitoramento e medicação constantes, um lembrete constante da vulnerabilidade que eu estava determinado a superar. Tornei-me meticuloso na gestão do meu tratamento, pesquisando terapias alternativas e mudanças de estilo de vida que pudessem melhorar meu prognóstico. O aplicativo de monitoramento de saúde que desenvolvi para a competição tornou-se minha ferramenta de gerenciamento pessoal, evoluindo a cada novo conhecimento sobre minha condição. 2 anos após a briga com Jason, me formei com honras em ciência da computação. Emma aplaudiu ruidosamente da plateia enquanto eu atravessava o palco para receber meu diploma. Não havia nenhum setor familiar para eu acenar, nenhum irmão mais velho orgulhoso tirando fotos. Mas mesmo assim, mantive a cabeça erguida. Essa conquista foi só minha, conquistada com perseverança e resiliência. Por recomendação de um professor, consegui um estágio competitivo em uma pequena, porém inovadora, empresa de tecnologia especializada em aplicações para a área da saúde. A vaga pagava modestamente, mas oferecia uma experiência inestimável e potencial de crescimento. Mudei-me para um apartamento ainda menor do que aquele que eu dividia com Emma, que havia aceitado um emprego em outro estado, mas prometeu manter contato. O estágio foi desafiador, com longas horas e altas expectativas. Aceitei o desafio, me voluntariando para projetos adicionais e buscando constantemente expandir minhas habilidades. Meu aplicativo de monitoramento de saúde, que continuei aprimorando nas horas vagas, chamou a atenção do meu supervisor, que me incentivou a apresentá-lo em uma reunião departamental. Aquela apresentação mudou a trajetória da minha carreira. Entre os participantes estava Nathan Reynolds, um investidor de risco com interesse especial em tecnologia para a saúde. Após a reunião, ele me abordou com perguntas ponderadas sobre a funcionalidade e as possíveis aplicações do aplicativo. Isso tem um potencial comercial real, disse ele, entregando-me seu cartão de visita. Gostaria de discutir isso mais a fundo quando você tiver tempo. Durante um café na semana seguinte, Nathan descreveu o que via como uma lacuna significativa no mercado que minha candidatura poderia preencher. Pacientes com doenças crônicas precisam de ferramentas melhores para gerenciar sua saúde entre as consultas médicas, explicou. Sua experiência pessoal lhe dá insights que a maioria dos desenvolvedores não tem. Você já considerou transformar isso em um negócio? A ideia parecia absurda no início. Eu mal conseguia me manter financeiramente, com empréstimos estudantis e despesas médicas constantes. Como eu poderia abrir uma empresa? Mas Nathan foi persistente, apontando várias opções de financiamento e se oferecendo para me conectar com potenciais mentores na área de tecnologia da saúde. Pense nisso, disse-lhe ao nos despedirmos. Você tem algo valioso aqui. Não o desperdice. Suas palavras permaneceram comigo, plantando uma semente que cresceu lenta, mas constantemente.
Nos meses seguintes, pesquisei o mercado, refinei meu conceito e desenvolvi um plano de negócios rudimentar. Quando meu estágio terminou com uma oferta para um cargo em tempo integral, tomei a difícil decisão de recusar e, em vez disso, seguir meu próprio negócio. Com a orientação de Nathan, consegui um pequeno financiamento inicial, suficiente para alugar um pequeno escritório e cobrir as despesas básicas por 6 meses. Vivia de macarrão instantâneo e café, trabalhando 16 horas por dia para transformar o aplicativo em uma plataforma completa. Cada centavo investido no negócio, sem sobrar nada para conforto ou segurança. O primeiro ano foi brutal. Enfrentei desafios técnicos, obstáculos regulatórios e resistência do mercado. Por 2 vezes, quase fiquei sem dinheiro, salvo apenas por projetos de consultoria de última hora que me mantiveram em atividade. Minha saúde sofreu com o estresse e as longas horas de trabalho, o que levou a uma breve hospitalização que esgotou meu fundo de emergência e me deixou mais determinado do que nunca a ter sucesso. Durante um período particularmente desesperador, quando uma atualização crítica de servidor ameaçou levar a empresa incipiente à falência, Emma veio me visitar num fim de semana. Depois de ver a situação das minhas finanças, ela sacou todas as suas economias, $5.000 que ela estava reservando para a pós-graduação e insistiu que eu as aceitasse. É um investimento, disse ela com firmeza quando protestei. Acredito em você e no que você está construindo. Me devolva quando for milionário. A fé que ela depositava em mim, inabalável apesar de todas as evidências que sugeriam que meu empreendimento estava fadado ao fracasso, me deu coragem para continuar quando desistir parecia a única opção racional. Colei seu bilhete manuscrito, Futuro Milionário, continue, acima da minha mesa, um lembrete diário de por que o fracasso não era uma opção. 3 anos depois do início da minha jornada empreendedora, as coisas começaram a mudar. A plataforma de monitoramento de saúde, que chamei de HealthSync, passou por diversas iterações com base no feedback e nos testes dos usuários. O que começou como um simples rastreador de sintomas e medicamentos evoluiu para um sistema abrangente de gestão da saúde com análise preditiva e recursos de integração com os principais sistemas de prontuários eletrônicos. Um grande avanço veio quando a doutora Linda Matthews, chefe de gerenciamento de doenças crônicas do Northwestern Memorial Hospital, concordou em testar o HealthSync com um pequeno grupo de pacientes com doença renal. Os resultados superaram as expectativas de todos, com melhorias significativas na adesão à medicação e intervenção precoce quando os sinais de alerta surgiram. Isso é exatamente o que estávamos procurando, disse-me a doutora Matthews após analisar os dados de 6 meses. A capacidade de ver padrões entre as consultas nos dá uma imagem muito mais precisa do que realmente está acontecendo com nossos pacientes. O programa piloto expandiu-se para outros departamentos, e a notícia começou a se espalhar pela comunidade médica. Um artigo de destaque em uma respeitada revista de tecnologia da saúde atraiu a atenção de hospitais de todo o país. De repente, eu estava atendendo ligações de clientes institucionais interessados em implementações em nível empresarial. Para atender à crescente demanda, eu precisava expandir. Contratei 3 desenvolvedores, aluguei um escritório maior e contratei um diretor de vendas com experiência no setor de saúde. Cada nova contratação era ao mesmo tempo estimulante e assustadora, representando tanto potencial de crescimento quanto maior responsabilidade financeira. A empresa cresceu de forma constante, adicionando novos recursos e funcionalidades com base no feedback de profissionais médicos e pacientes. Desenvolvemos módulos especializados para diferentes condições crônicas, expandindo meu foco original em doenças renais para incluir diabetes, doenças cardíacas e doenças autoimunes. 5 anos após a fundação da empresa, garantimos nossa primeira grande rodada de financiamento, $15 milhões de um grupo de investidores liderado por Nathan, que permaneceu um conselheiro e defensor incansável do negócio. O influxo de capital nos permitiu acelerar o desenvolvimento de produtos e expandir nosso alcance de mercado. No 6º ano, a HealthSync já era um nome reconhecido em tecnologia para a saúde. Fui convidado para palestrar em conferências do setor, compartilhando insights sobre design centrado no paciente e a interseção entre tecnologia e saúde. Perfis de revistas me descreviam como um inovador em tecnologia para a saúde e alguém a ser observado na revolução da saúde digital. Não me passou despercebida a ironia de que meu maior sucesso profissional advinha diretamente das minhas dificuldades pessoais com a saúde, exatamente aquilo que Sofia me acusava de exagerar para obter atenção e apoio. A condição que antes ameaçava descarrilar minha vida havia se tornado a base de um negócio próspero que ajuda milhares de pacientes a gerenciar melhor sua saúde.
À medida que o sucesso da empresa crescia, minha estabilidade financeira pessoal também crescia. Mudei-me do meu pequeno apartamento para um apartamento confortável, comprei um carro novo para substituir o modelo usado e pouco confiável que me ajudou a atravessar os anos difíceis e, finalmente, comecei a lidar com a montanha de dívidas médicas que havia acumulado. Pela primeira vez desde a morte dos meus pais, me senti verdadeiramente seguro. 7 anos depois de construir a HealthSync, recebemos uma oferta de aquisição de uma das maiores empresas de tecnologia para a saúde do país. Após cuidadosa análise e consulta com minha equipe de liderança, decidi recusar. A HealthSync havia se tornado mais do que um negócio para mim, e era uma missão, e eu não estava pronto para abrir mão do controle de sua direção. Em vez disso, buscamos outra rodada de financiamento para impulsionar a expansão contínua. A avaliação da empresa atingiu US$ 200 milhões, um valor tão além das minhas expectativas mais otimistas que parecia quase irreal. Minha participação acionária me tornou rico no papel, embora eu continuasse a viver de forma relativamente modesta, reinvestindo a maior parte dos lucros no negócio. Com a segurança financeira, veio a melhora da saúde. Eu podia pagar os melhores especialistas e tratamentos, sem precisar mais racionar medicamentos ou adiar consultas por questões de custo. Minha função renal se estabilizou e, embora eu sempre precisasse de monitoramento e tratamento, a ameaça imediata de um declínio grave havia diminuído. Depois de quase uma década de trabalho ininterrupto e sacrifício, finalmente me permiti considerar como o sucesso pessoal poderia se traduzir além dos negócios. Emma, que sempre foi minha melhor amiga e que acabou se juntando à HealthSync como diretora de operações, me incentivou a encontrar o equilíbrio. Você construiu algo extraordinário, disse ela durante um raro fim de semana em que nós dois tiramos um tempo do escritório. Mas para que serve tudo isso se você nunca aproveita? A pergunta dela ficou na minha cabeça, me levando a refletir sobre o que eu realmente queria agora que a sobrevivência não era mais minha principal preocupação. A resposta veio inesperadamente enquanto eu visitava um hospital para potenciais clientes no sul da Califórnia. Dirigindo pela costa após a reunião, passei por uma placa de vende-se em frente a uma deslumbrante propriedade à beira-mar. No impulso, liguei para o corretor listado e marquei uma visita para o dia seguinte. A casa era tudo o que eu jamais havia me permitido sonhar, uma casa moderna de 3 andares com paredes de vidro voltadas para o Pacífico, vários terraços e um caminho privativo que levava à praia. Era extravagante, desnecessária e absolutamente perfeita. 2 meses depois, após negociações e um processo de inspeção minucioso, assinei os papéis, tornando a mansão à beira-mar minha. Foi a primeira compra verdadeiramente indulgente que fiz, um símbolo de quão longe eu estava da jovem desesperada que um dia contava centavos para comprar remédios. Enquanto eu estava no terraço principal naquela primeira noite, observando o sol se pôr no oceano em um brilho laranja e rosa, senti uma mistura complexa de emoções, orgulho pelo que eu havia conquistado, gratidão por aqueles como Emma e Nathan que acreditaram em mim, mas também uma tristeza persistente pelo relacionamento com Jason que havia sido sacrificado ao longo do caminho. Por hábito, pesquisei o nome dele online, algo que fazia a cada poucos meses, apesar de saber que isso só reabriria velhas feridas. Desta vez, ao contrário de buscas anteriores que não deram em nada, encontrei um artigo recente de uma publicação de negócios local de Chicago. Ele detalhava o pedido de falência de uma rede de varejo onde Jason trabalhava como gerente regional. O artigo mencionava demissões de funcionários, incluindo vários executivos. Eu me perguntava se Jason estava entre os afetados, como ele e Sofia estariam lidando com a situação caso ele tivesse perdido o emprego. Apesar de tudo, eu não conseguia deixar de me preocupar com meu irmão. Mas eu tinha aprendido da maneira mais difícil que algumas pontes, uma vez destruídas, não podem ser reconstruídas, ou assim eu pensava até o dia em que meu sistema de segurança me alertou sobre visitantes inesperados no meu portão. O alerta de segurança soou no momento em que eu estava encerrando uma videoconferência com nossa equipe de desenvolvimento. Visitantes não identificados no portão principal, dizia a mensagem automática, acompanhada por uma transmissão de vídeo ao vivo da câmera da entrada principal. Deixando meu laptop de lado, ampliei o vídeo no meu celular e senti o sangue sumir do meu rosto. Parados do lado de fora do meu portão, olhando diretamente para a câmera, estavam Jason e Sofia, 10 anos mais velhos do que quando os vira pela última vez, mas inconfundíveis. O cabelo de Jason estava mais ralo, com fios grisalhos nas têmporas, e seu rosto parecia magro, a postura confiante de que eu me lembrava agora ligeiramente curvada.
Ao lado dele, Sofia mantinha sua aparência cuidadosamente arrumada, embora sua expressão demonstrasse uma tensão que eu nunca tinha visto antes. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto emoções conflitantes me atingiam: choque por eles terem me encontrado depois de todos esses anos, raiva pelas lembranças daquela última noite devastadora, curiosidade sobre o que poderia tê-los trazido à minha porta e, por baixo de tudo isso, uma pequena e traiçoeira centelha de esperança de que talvez, finalmente, eles tivessem vindo para fazer as pazes. Por vários minutos, simplesmente os observei na tela. Eles tocaram o interfone mais 2 vezes, aguardando com impaciência crescente entre as tentativas. Eu poderia tê-los ignorado, fingido que não estava em casa, mas uma combinação de curiosidade mórbida e um desejo de encerrar o assunto me levou a atender. Apertei o botão do interfone. Sim? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. A cabeça de Jason se ergueu de repente ao ouvir o som. Mia, é você? Sua voz, transmitida pelo sistema de segurança, carregava o mesmo timbre familiar que outrora representava segurança e amor. O que você quer, Jason? Perguntei, sem confirmar nem negar minha identidade, embora fosse obviamente eu. Ele se mexeu, desconfortável, olhando para Sofia antes de responder. Precisamos falar com você. Podemos entrar? Já faz 10 anos. Achei que tínhamos, como você disse, terminado, respondi. Por favor, Mia, disse ele, e fiquei surpresa ao ouvir um tom de desespero em sua voz. É importante. Contra meu bom senso, contra o conselho explícito de Emma de nunca deixar pessoas tóxicas voltarem à minha vida, decidi ouvi-las. Mas faria isso nos meus termos, mantendo a distância física e emocional necessária para me proteger. Espere aí, eu disse. Eu vou sair. Levei um tempo para trocar minha roupa de trabalho remoto por um vestido simples, porém elegante, aplicando uma maquiagem leve e colocando os discretos brincos de diamante que me deram de presente quando a HealthSync conseguiu seu grande financiamento. Minha aparência não deveria importar, eu sabia disso, mas não podia negar que queria que eles vissem como eu tinha me saído sem eles. Quando finalmente desci a entrada curva até o portão, os olhos de Jason se arregalaram ligeiramente. O que quer que ele esperasse, não era a mulher confiante e bem-sucedida que estava diante dele. Permaneci do meu lado do portão, sem fazer menção de abri-lo. Olá, Jason. Sofia. Acenei para cada um deles, mantendo a expressão neutra. O que os traz aqui depois de todo esse tempo? E como me encontraram? Jason passou a mão pelos cabelos ralos, um gesto tão familiar que me causou uma pontada inesperada no peito. Você não está exatamente se escondendo, Mia. Sua empresa tem aparecido nos noticiários, e a compra deste imóvel chegou à seção imobiliária do Los Angeles Times. Esperei em silêncio que ele continuasse, recusando-me a facilitar as coisas para ele. Você parece bem, ele disse, sem jeito. Saudável? Estou, respondi simplesmente. As maravilhas de poder pagar por cuidados médicos adequados. Sofia se remexeu, incomodada com essa referência indireta ao passado. Percebi que ela parecia mais velha do que realmente era, com finas linhas de descontentamento ao redor da boca e entre as sobrancelhas. Tivemos algumas dificuldades, disse Jason finalmente, com a voz embargada. Perdi meu emprego há 8 meses. A empresa faliu e não houve indenização. Eu soube, eu disse. Sinto muito. Ele pareceu surpreso por eu estar ciente da sua situação. Bem, tenho tentado encontrar algo comparável, mas o setor varejista está em colapso e minha experiência não parece se aplicar a outros setores. Temos sobrevivido com a renda da Sofia, continuou ele, mas perdemos a casa. Sofia interrompeu de repente, com a voz mais áspera que a do marido. O banco executou a hipoteca no mês passado. Estamos morando na casa de amigos, mas ficamos sem opções. Levantei uma sobrancelha, começando a entender para onde a conversa estava indo. Parece difícil. Mas ainda não entendi por que você está aqui. Jason respirou fundo. Vimos a matéria sobre sua nova casa, que ela tem 6 quartos e todo esse espaço. Pensamos, bem, somos uma família, Mia. Pensamos que talvez pudéssemos ficar aqui enquanto nos recuperamos, só por alguns meses, até eu encontrar outro emprego. A audácia do pedido me deixou momentaneamente sem palavras.
Depois de uma década de silêncio, depois da forma cruel com que me expulsaram, esperavam simplesmente se mudar para minha casa como se nada tivesse acontecido. Família, repeti, a palavra com um gosto amargo na minha língua. É isso que somos? Claro que sim, disse Jason, com um resquício da antiga confiança retornando. Nada muda isso. Sangue é sangue. Sangue não pareceu importar muito quando você me chamou de lixo e me disse para nunca mais te contatar, respondi, com a voz calma, apesar da emoção que me agitava. Sofia deu um passo à frente, braços cruzados, defensivamente. Isso foi há muito tempo. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão com raiva. 10 anos é muito tempo para ficar com raiva, Sofia, apontei. Eu liguei. Eu escrevi cartas. Até fui à sua casa uma vez. Você me observou da janela e não atendeu a porta. Jason pelo menos teve a elegância de parecer desconfortável com isso. Cometemos erros, Mia. Todos cometemos. Mas agora precisamos de ajuda, e você está em condições de nos ajudar. A suíte de hóspedes no andar de cima seria perfeita, acrescentou Sofia, me assustando com sua presunção. Aquela com vista para o mar que apareceu na matéria da revista. Ficaríamos fora do seu caminho, é claro. Olhei para ela, me perguntando se ela realmente não entendia a magnitude do que estava pedindo ou a dor que haviam causado. Então, deixe-me ver se entendi, disse eu lentamente. Vocês me acusaram de roubo, me chamaram de lixo, me tiraram da vida de vocês por uma década enquanto eu lutava contra a doença e a pobreza, e agora querem morar na minha mansão à beira-mar porque estão passando por momentos difíceis. Quando você coloca dessa forma, parece terrível, disse Jason, franzindo a testa. Mas isso é passado. Devemos seguir em frente. Seguir em frente, repeti, sem reconhecer o que aconteceu, sem um pedido de desculpas. Tudo bem, me desculpe, disse Sofia, as palavras saindo entrecortadas e insinceras. É isso que você quer ouvir? Me desculpe. Agora, podemos discutir os arranjos de moradia? Temos malas no carro. Sua atitude acendeu uma fúria que queimava lentamente em mim. Do que exatamente você se desculpa, Sofia? Perguntei. Por me acusar de roubo. Por me chamar de lixo. Por virar minha única família contra mim quando eu estava doente e vulnerável? Olha, foi um mal-entendido, disse ela, desviando o olhar. Eu estava chateada por causa dos brincos. Um mal-entendido, repeti. A propósito, você encontrou aqueles brincos? O olhar de Sofia disparou para Jason e depois voltou para mim. Não, mas isso não é relevante agora. Parece bastante relevante para mim, insisti. Você destruiu meu relacionamento com meu irmão por causa daqueles brincos. Eram da minha avó, retrucou Sofia. Eram valiosos e sentimentais. Fiquei chateada. Tão chateada que você me acusou sem provas. Tão chateada que você disse às pessoas que eu estava fingindo estar doente para chamar atenção? Eu nunca disse isso, protestou ela, mas sua expressão a denunciou. Você fez, eu disse baixinho. E as pessoas me contaram. Você tem ideia de como é estar doente, assustado e sozinho, e depois ouvir sua própria família dizendo que você está inventando tudo? Jason interveio, visivelmente incomodado com o rumo da conversa. Mia, por favor. Seja lá o que tenha acontecido no passado, precisamos de ajuda agora. Você se saiu bem. Esta casa é enorme. Certamente você pode reservar algum espaço para uma família necessitada. Onde estava essa preocupação com a família quando eu precisava de ajuda? Perguntei. Onde estava esse espírito generoso quando eu trabalhava em 3 empregos para pagar remédios e mensalidades? Quando eu vivia de macarrão instantâneo e virava noites para manter minha bolsa de estudos? Aquilo foi diferente, argumentou Jason. Você era jovem, estava na escola. Foi uma luta natural que todos enfrentam. Ser abandonada pela minha única família enquanto lidava com uma condição médica grave não foi uma luta natural, retruquei. Foi o resultado de escolhas. Você fez escolhas que me machucaram profundamente. Você vai mesmo nos punir agora só porque está ressentida com o passado? Perguntou Sofia, com a fachada de polidez se desfazendo. Só porque você tem dinheiro agora e nós não? Não se trata de dinheiro, eu disse.
Trata-se de respeito, confiança e responsabilidade. Você não demonstrou nada disso. Então, você vai simplesmente nos mandar embora? Perguntou Jason, com a voz incrédula. Deixar seu próprio irmão sem teto por despeito? Eu nunca disse isso, respondi. Mas não vou convidar pessoas que não demonstraram nenhum remorso para minha casa para se aproveitarem de mim de novo. De novo, Sophia elevou a voz. Quando foi que nos aproveitamos de você? Jason sacrificou tudo por você depois que seus pais morreram. Tudo, sua educação, suas perspectivas de carreira, sua juventude. E é assim que você o retribui? Eu era grata por tudo que o Jason fez, eu disse, mantendo a voz firme. Me esforcei para não ser um fardo. Consegui bolsas de estudo, empregos, fiz tudo o que pude para me sustentar. E quando finalmente precisei de ajuda, quando estava doente com medo, você o convenceu de que eu estava manipulando. Você o colocou contra mim por causa de um par de brincos que, deixa eu adivinhar, provavelmente acabou aparecendo. A expressão de Sophia vacilou, e naquele momento eu soube. Eles apareceram, não é? E insisti. Onde eles estavam, Sophia? Isso não importa, ela insistiu. Mas Jason se virou para ela com um olhar interrogativo. Sophia, perguntou ele, do que ela está falando? Sophia me lançou um olhar venenoso antes de responder. Tudo bem, eu os encontrei algumas semanas depois. Eles estavam caídos atrás da comoda, mas isso não muda o fato de que, na época, eu realmente pensei que fossem roubados. E você nunca pensou em contar isso ao Jason? Em me procurar e admitir que estava errado? Em me pedir desculpas por me acusar de roubo e destruir meu relacionamento com meu irmão? Já era tarde demais, disse ela, na defensiva. Coisas já tinham sido ditas, limites já tinham sido ultrapassados. Linhas que você traçou, apontei, linhas que me custaram minha única família durante um dos períodos mais difíceis da minha vida. Jason olhou de um para o outro, uma compreensão crescente se espalhando por seu rosto. Você encontrou os brincos e nunca me contou? Perguntou a Sophia. Todo esse tempo, eu pensei. Não importa agora, disse Sophia rapidamente. Isso foi há séculos. Temos problemas de verdade agora, Jason. Concentre-se. Importa para mim, eu disse baixinho. Importou quando eu estava sozinha num quarto de hospital, me perguntando se conseguiria pagar o tratamento de que precisava. Importou quando eu não tinha ninguém para ligar, quando meu negócio estava à beira da falência. Importou durante todas as férias que passei sozinha enquanto vocês dois brincavam de família feliz. Se você é tão bem-sucedida agora, por que tudo isso ainda importa? Questionou Sophia. A menos que você esteja apenas sendo mesquinha e vingativa. Querer responsabilidade não é mesquinha, respondi, e esperar um pedido de desculpa sincero e verdadeiro antes de considerar ajudar alguém que te machucou não é vingança. É respeito próprio. Tudo bem, disse Jason, com frustração evidente na voz. Sentimos muito. Realmente sentimos muito. É o suficiente? Você vai nos ajudar agora? Observei meu irmão, em busca do remorso genuíno que eu precisava ver. Em vez disso, encontrei impaciência e sentimento de direito, o pedido de desculpas claramente um meio para um fim, em vez de um verdadeiro reconhecimento da dor que haviam causado. Se você estivesse realmente arrependido, eu disse suavemente, não estaria perguntando quanto custaria minha ajuda. Estaria se desculpando livremente, sem esperar recompensa. O fato de você encarar isso como uma transação me diz tudo o que preciso saber. Então, você vai nos deixar sem nada? Perguntou Jason, com a raiva transparecendo em seu tom. Depois de tudo que fiz por você enquanto crescia, depois que abri mão do meu futuro para te criar? Que frieza, Mia! Egoísmo e frieza. Suas palavras feriram, mas me recusei a deixá-las penetrar a armadura que construía ao longo de anos de autossuficiência. Eu nunca pedi para você abrir mão do seu futuro, Jason. Eu teria ido para um orfanato se necessário. Você escolheu se tornar meu tutor. E embora eu fosse e seja grata por isso, isso não lhe dá o direito de me machucar e esperar que eu o receba de braços abertos uma década depois, quando você precisar de algo. Isso é ridículo, Sophia bufou. Sabíamos que você seria assim, guardando rancor, se fazendo de vítima. Algumas coisas nunca mudam.
Você tem razão, Sofia, concordei. Algumas coisas nunca mudam, como sua incapacidade de assumir a responsabilidade pelos seus atos, como sua disposição de manipular as situações a seu favor, independentemente de quem se machuque. Virei-me para Jason, sentindo uma profunda tristeza por trás da minha determinação. Eu te amei, Jason. Você era meu herói, meu protetor, minha família. E você me jogou fora com base em uma acusação que nem era verdade. Agora você está aqui, não porque sentiu minha falta ou se arrependeu das suas escolhas, mas porque precisa de algo de mim. Isso não é amor nem família. Isso é oportunismo. Você está sendo injusto, insistiu Jason. Não viemos aqui só por causa de esmolas. Viemos porque somos uma família, e famílias se ajudam. Famílias também se respeitam, retruquei. Elas se desculpam sinceramente quando se machucam. Elas se reconciliam. Elas não aparecem depois de 10 anos de silêncio esperando ser acolhidas como se nada tivesse acontecido. Olhei para as duas pessoas paradas do lado de fora do meu portão, sentindo uma estranha sensação de calma substituir as emoções tumultuadas que eu experimentara minutos antes. Em seus rostos, eu podia ver não apenas a década que havia passado, mas o caráter fundamental que o tempo apenas tornara mais claro. Eles não haviam mudado, mas eu, sim. Com uma resolução silenciosa, apertei o botão do meu celular que trancava o portão de segurança com mais firmeza. O clique suave carregava uma finalidade que pareceu surpreender Jason e Sofia. Eu não sou a jovem desesperada e vulnerável que você descartou 10 anos atrás, eu disse, com a voz firme e clara. Eu não sou lixo. Nunca fui, e não serei tratada como tal, nem mesmo por pessoas que compartilham o meu sangue. Então é isso? Perguntou Jason, a raiva finalmente superando seu apelo calculado. Você tem uma casa enorme e não quer ajudar seu próprio irmão? Eu não disse que não ia te ajudar, esclareci. Eu disse que não ia permitir que você se mudasse para minha casa e continuasse com os mesmos padrões doentios que destruíram nosso relacionamento. Abri minha carteira e tirei um cartão de visita. Este é o contato de uma consultora financeira especializada em ajudar pessoas a se reconstruir após a falência. Pago por 3 meses de aconselhamento com ela. Ela pode ajudar você a desenvolver um plano sustentável para o futuro. Passei o cartão pelo portão. Jason não fez menção de pegá-lo, mas Sofia o pegou, examinando-o com uma mistura de descrença e desdém. Também pago por uma semana no hotel de estadia prolongada no litoral enquanto você pensa nos próximos passos, continuei. É limpo, confortável e lhe dará espaço para conversar com um consultor financeiro. Um hotel? Repetiu Sofia, incrédula. Você acha que uma semana num hotel resolve alguma coisa? Isso resolve a sua crise imediata de moradia, apontei. O resto depende de você, assim como meu futuro dependeu de mim quando vocês dois me abandonaram. Isso não é o que uma família faz, insistiu Jason, com o rosto vermelho de raiva ou vergonha, talvez as duas coisas. Família não deixa alguém de lado por 10 anos e depois espera ser acolhido de braços abertos quando precisa de algo, respondi. Família não chama alguém de lixo e depois exige ajuda. Família respeita limites e assume a responsabilidade por suas ações. É isso que estou fazendo agora, estabelecendo limites saudáveis e assumindo a responsabilidade pelo meu próprio bem-estar. Você mudou, disse Jason, e eu não sabia dizer se era uma acusação ou uma observação. Sim, concordei. A necessidade e as dificuldades fazem isso. Mas meus valores fundamentais não mudaram. Ainda acredito em ajudar os outros, em compaixão, em segundas chances. Mas também acredito em autorrespeito e responsabilidade. Dei um passo para trás, afastando-me do portão. Minha oferta está de pé, 1 semana no hotel e 3 meses com o consultor financeiro. Se você quiser reconstruir nosso relacionamento, isso levará tempo, honestidade e remorso genuíno, não exigências e sentimento de direito. A escolha é sua. Jason me encarou por um longo momento, uma mistura complexa de emoções cruzando seu rosto. Por um breve segundo, pensei ter visto um vislumbre do irmão que um dia conheci e amei, um vislumbre de reconhecimento da dor que lhe havia causado. Mas então Sofia o puxou pelo braço. Vamos, disse ela. Ela claramente não está interessada em ajudar a família. Nós mesmos daremos um jeito. Fique no hotel, Jason, eu disse suavemente.
Isso não significa que você está abrindo mão do seu orgulho. Significa que você está aceitando ajuda oferecida com limites claros. Ele hesitou, visivelmente dividido. Finalmente, assentiu uma vez, um movimento curto, quase imperceptível. O hotel. Mas esta conversa não acabou, Mia. Nunca começou de verdade, respondi. Uma conversa de verdade envolveria escuta, compreensão e remorso genuíno. Quando estiver pronto para isso, você sabe onde me encontrar. Eles caminharam de volta para o carro, um sedã modesto com placas de aluguel da Califórnia, carregado com o que pareciam ser malas feitas às pressas. Enquanto se afastavam, senti um peso simultaneamente se dissipar e se acomodar sobre meus ombros, a leveza paradoxal de me manter firme e o peso de saber que algumas feridas podem nunca cicatrizar completamente. No mês seguinte, recebi uma mensagem curta de Jason confirmando que eles haviam feito o check-in no hotel. Combinei com a consultora financeira para contatá-los diretamente, me retirando da posição de intermediária. De acordo com suas discretas atualizações, eles compareceram a 2 sessões antes de Sofia se recusar a continuar, embora Jason tenha retornado para uma terceira sessão por conta própria. 5 semanas após a aparição deles no meu portão, recebi um e-mail de Jason. Ao contrário do nosso confronto, suas palavras escritas continham uma consideração que sugeria que ele estivera refletindo sobre nossa interação. Tenho pensado no que você disse, escreveu ele, sobre responsabilidade e remorso genuíno. Agora percebo que nunca encarei de verdade a dor que lhe causei. Era mais fácil acreditar na versão de Sofia dos acontecimentos, te colocar como problema, do que reconhecer meu próprio fracasso como seu irmão e protetor. A verdade, continuou ele, é que eu estava sobrecarregado com a responsabilidade de criar você, ressentido com o sacrifício, e as acusações de Sofia me deram uma desculpa para me afastar desse fardo. Foi errado, e eu realmente sinto muito. Ele continuou explicando que ele e Sofia haviam se separado. Ele havia conseguido um emprego em uma pequena loja de eletrônicos, modesto em comparação com seu cargo anterior de gerência, mas ainda assim com uma renda estável. Ele estava morando em um pequeno apartamento e, pela primeira vez em anos, refletindo sobre as escolhas que o levaram até aquele ponto. Não espero perdão, concluía o e-mail. Nem espero uma resposta. Mas queria que você soubesse que suas palavras naquele dia no portão me fizeram me ver com clareza pela primeira vez em uma década. Aconteça o que acontecer, obrigado por essa clareza. Li o e-mail várias vezes, sentindo lento e terno desabrochar de possibilidades onde eu pensava que restava apenas tecido cicatricial. Não respondi imediatamente, permitindo-me tempo para processar minhas próprias emoções complexas. O perdão, eu estava aprendendo, não podia ser apressado ou forçado. Tinha que crescer naturalmente a partir da compreensão e da aceitação, como uma planta delicada brotando no concreto. 2 semanas depois, sugeri um café em um local neutro. Jason chegou cedo, nervoso, mas presente de uma forma que não estivera no meu portão. Conversamos por horas, descascando camadas de mágoa, incompreensão e arrependimento. Foi doloroso e, às vezes, desconfortável, mas também estranhamente curativo, como limpar uma ferida que estava inflamada há muito tempo. Não saímos daquela conversa com o relacionamento magicamente restaurado. A confiança, uma vez destruída, só poderia ser reconstruída lentamente, um pequeno pedaço de cada vez. Mas saímos com um caminho provisório a seguir, um acordo para continuar conversas honestas e um reconhecimento mútuo tanto da nossa história compartilhada quanto das nossas jornadas separadas. À medida que minha empresa prosperava, eu me pegava refletindo sobre o caminho estranho e doloroso que me levará ao sucesso. A doença que antes parecia uma maldição se tornará a inspiração para um negócio que ajudou milhares de pessoas. A traição que me deixou sozinho me forçou a descobrir minha própria força e resiliência. O irmão que me abandonara agora cautelosamente reencontrava o caminho de volta, transformado por seus próprios fracassos e lutas. Em homenagem a essa jornada, criei um fundo de bolsas de estudo para estudantes que enfrentam desafios médicos, fornecendo o apoio de que tanto precisei durante minha própria formação. Emma, agora minha sócia e amiga mais próxima, ajudou a elaborar o processo de inscrição para identificar alunos com necessidades significativas e potencial promissor. O primeiro grupo de bolsistas incluía uma jovem com uma doença renal notavelmente semelhante à minha. Ao observar sua confiança crescer à medida que o fardo financeiro do tratamento era aliviado, senti uma sensação de realização, de completar o ciclo de receptora da dor para a criadora da cura.
Minha casa à beira-mar, antes um símbolo de conquistas solitárias, gradualmente se tornou um lugar de conexão. Eu organizava reuniões para funcionários, amigos e, eventualmente, reconstruía cuidadosamente o relacionamento com Jason. Os muros que antes me protegiam de novas mágoas aos poucos se transformaram em limites fortes, porém permeáveis, permitindo-me escolher quem e o que acolher em minha vida. A lição mais profunda que aprendi nessa jornada de uma década não foi sobre sucesso, vingança ou mesmo perdão. Foi sobre o poder da autoestima. Quando Jason e Sofia chegaram ao meu portão naquele dia, esperavam encontrar a mesma jovem vulnerável que se considerava inútil sem a aprovação do irmão. Em vez disso, encontraram alguém que havia aprendido a se valorizar, a estabelecer limites e a exigir respeito dos outros. Descobri que a verdadeira cura não vem da validação externa ou mesmo do perdão apenas. Vem da reconstrução do seu senso de identidade depois de ele ter sido destruído, de aprender que seu valor é inerente e não depende da percepção dos outros. A mansão, a empresa de sucesso, a segurança financeira, todas essas foram conquistas significativas. Mas minha maior conquista foi a mansão interior que construí, uma base sólida de autorrespeito que ninguém jamais poderia tirar. Enquanto escrevo isto do meu terraço com vista para o Pacífico, lembro-me de que a vida raramente segue o caminho que esperamos. A dor pode se tornar um propósito. A rejeição pode levar à resiliência. E, às vezes, a família que construímos por meio de escolhas pode ser mais forte do que aquela em que nascemos. O oceano abaixo de mim muda constantemente, as ondas se reconstruindo após baterem na praia, um ciclo contínuo de destruição e renovação que reflete nossa jornada humana, das dificuldades à cura. E você? Já teve que se manter firme em sua autoestima diante de pessoas que um dia o machucaram? Teve dificuldade em estabelecer limites com familiares? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo e me diga se minha história ressoou com você. Se você encontrou valor no que compartilhei hoje, curta e inscreva-se para apoiar mais histórias de resiliência e transformação. Lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que não o enxergaram, mas pela sua coragem de honrá-lo, independentemente disso. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada e desejo-lhe força em seu próprio caminho de cura.